Sabe quando a pessoa passa a tarde inteira em reunião e chega em casa esbaforida de fome e devora um pote de sagu e depois fica louca de azia? Sou eu. Passei a tarde inteira em reunião falando: olha a Jalusa cheia de gripe, gente. Chega a estar com falta de ar, tadinha, respirando pela boca. Tô mal, prof, mal mesmo, meu Deus. Vai no limão com mel. Eu já tomei de tudo. De Chá um de tanto limão com depois. mel. Então, deixa eu compartilhar a tela. Juro que o resto do ano eu não quero mais ver sagu na minha frente. Perdi a minha tela, gente. Deixa eu ver, ela tá aqui. E ela se escondeu. Deixa eu cancelar. Tá ela aqui. Compartilhar. Uma janela. Apareceu. Então, de acordo com o nosso cronograma, hoje nós vamos falar sobre gestão documental, gestão de documentos e 5S. Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Porque com o nosso, digamos assim, como uma professora minha disse, o nosso novo normal, isso já vem acontecendo há alguns anos, tá, pessoal? Eu lembro que lá em 2005, 2006, quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, a digitalização de documentos ela já acontecia, mas naquela época não na nuvem, nem nos servidores, nem em HD externo. Naquela época, o escritório de contabilidade estava digitalizando os documentos em CD, né? Porque estavam abandonando lá os disquetes, né? Olha só, gente do céu, agora me senti velha. Mas estavam abandonando os disquetes e estavam digitalizando e gravando em CD. Digitalizava-se então os documentos, gravava em CD. Aí começaram a surgir também os pendrives e depois disso veio a nuvem, os servidores com maior capacidade de armazenamento e assim sucessivamente as coisas foram acontecendo. Deixa eu ver aqui. Tá, depois, Patrícia, depois eu confiro, tá? E eu te dou um ok se eu recebi. E o objetivo da gestão de documentos é a guarda necessária. Nós precisamos guardar determinados documentos por um determinado período de tempo. Como vocês são do grupo de RH, os documentos de RH precisam ter um período de guarda maior, um período de arquivamento maior. Isso pode ser tanto guardado físico quanto digitalizado. Algumas empresas já não entregam mais o olerite, que é o contra-cheque, o recibo de pagamento impresso e recolhem ele assinado dos colaboradores, assim como férias, cartão ponto, ele já vem em uma plataforma digital onde os funcionários recebem um login e senha e eles têm acesso a toda a sua situação financeira e contratual na empresa, desde a data de admissão, contrato, folha de pagamento, cartão ponto, informe de rendimentos, rescisão, quando for o caso, troca de função, documento de troca de função e tudo mais. Antigamente, e nem tão antigamente, né? Algumas empresas ainda trabalham dessa maneira de imprimir a folha de pagamento e o cartão ponto e passar nos setores, quando a empresa é muito grande, coletando a assinatura dos funcionários. Estes documentos são arquivados nas pastas de funcionários, algumas empresas optam
por essa modalidade de arquivo, e outras empresas optam por arquivar o ponto na pasta do funcionário, recibo junto com a folha de pagamento em outro arquivo à parte. Existem... Oi. E é muito difícil de migrar, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, ainda são arquivadas as folhas de ponto de cada funcionário. A gente fecha o mês e passa na gerência, e a gerência pede para cada setor assinar essas folhas de seus pontos. Então, seria muito difícil de migrar para uma plataforma? Não, não é difícil de migrar para uma plataforma. Eu sei que lá na empresa, a plataforma que vai ter a folha e as informações laborais dos funcionários, exceto o ponto, porque o ponto não é do mesmo sistema de folha, vai ter um custo mensal, não por funcionário, custo total mensal de R$150. O ponto, que é um sistema à parte, aí é através de aplicativo, é um outro aplicativo que a empresa adere e ela paga uma mensalidade, e a partir dali ela consegue. Claro que a empresa, para seu resguardo, precisa imprimir todos os pontos em PDF, salvar no servidor ou na plataforma da nuvem ou um HD externo, onde for seguro. Porque se houver um processo trabalhista, tu vai precisar apresentar os espelhos de ponto daquele funcionário que fizer o recurso, né? E se houver aplicativo de ponto, onde eles vão ter acesso ao seu espelho de ponto, também não precisa imprimir para coletar a assinatura. Mas, sempre lembrando, o funcionário vai ter o seu arquivo e a empresa precisa manter o seu arquivo digital. Porque o funcionário, quando ele entra na justiça, ele entra pedindo o que dá na ideia do advogado que for fazer a defesa dele, né? Até insalubridade, se ele não tem, o advogado, dependendo de quem for, pede, né? E a empresa precisa se defender e provar que berimbau não é gaita, que não é bem assim, que são outros 500, e para isso ela precisa ter o seu arquivo digital. Então, tudo que for entregue de maneira digital para os funcionários, a empresa também precisa ter a sua guarda de documentos, no caso esse digital. Não é difícil de migrar, tá, Ellen? Só a empresa precisa fazer um contrato com um sistema de ponto para um aplicativo de celular. Ou na empresa que eu trabalhava antes, nós tínhamos ponto por aplicativo. Ainda assim, a empresa optava por imprimir e coletar as assinaturas, mas não tinha necessidade, porque toda a informação do ponto eu tinha no meu aplicativo. Eu sabia quando eu esquecia de bater o ponto para avisar o RH, eu sabia quanto de horas extras eu ia ter no mês, tudo acompanhando ali pelo extrato do ponto, e eu podia recorrer a meses anteriores também para olhar. Sim, então... exatamente. Isso é quando tem que ser lançado manual, assim, eu sempre prefiro imprimir e arquivar, mesmo que seja um e-mail, alguma coisa do tipo, quando a gente vai lançar manual, né? Para ter ali guardado, se chega na hora de assinar, a pessoa quer saber onde veio, mas ela que mandou, daí eu posso puxar isso, né? Isso, precisa ter um registro. Precisa sempre ter um registro. Ah, eu esqueci de bater o ponto. Eu vou avisar o RH que eu esqueci de bater o ponto. Quando, qual horário e por quê? Registrado por e-mail ou notificado em um formulário específico. Eu posso até localizar esse formulário e passar para vocês. Ele é, assim, bem completinho, né? Vai o nome do funcionário, inclusive com a assinatura do gestor. Porque quando a gente exige a assinatura do gestor no esquecimento de registro de ponto, o funcionário já leva ali um puxão de orelha e a probabilidade disso voltar a acontecer é menor, tá? Então, é importante isso. A gestão de documentos e a guarda dos documentos, então, é um ciclo muito importante, é uma etapa muito importante para as empresas, porque todo documento que eu tenho é uma prova a meu favor,
e, digamos assim, contra a empresa. Todo documento que a empresa tem, eu como empresa agora, todo documento que eu tenho é uma prova, é uma defesa minha em qualquer processo que seja uma multa fiscal do ICMS ou do ISS ou da Receita Federal, ou seja uma multa do Ministério do Trabalho, eu tenho documentos para me defender, ou seja um processo trabalhista, eu tenho documentos para provar que o que o funcionário está pedindo não cabe, não existe, ele está inventando, não aconteceu esse fato na empresa. Eu sei que documentos fiscais precisam ser guardados por até 30 anos. E junto de documentos fiscais, nós tivemos um problema com um ponto lá na empresa, precisamos trocar a placa do ponto e foi trocado daí então o lacre. A placa do ponto que foi trocada e o lacre precisa ser guardado por 30 anos, tá? Porque se houver uma fiscalização do Ministério do Trabalho, eles podem pedir a placa queimou, deu problema, deu um curto, sei lá o que foi que aconteceu com a placa. E eu preciso apresentar essa placa para o Ministério do Trabalho, se ele solicitar. Então, precisa ser guardada por até 30 anos. Depois disso, ela pode ser destruída, mas destruída. Terminar com ela, assim, pegar uma marreta, um machado e picar. Não pode sobrar farelo dela. Passa com um rolo compressor em cima. Da mesma forma, HD de computador, né? O HD, o computador, eu mandei formatar o meu computador, agora eu vou vender. Não. Mandou formatar o teu computador, mas o teu HD, de alguma maneira, que eu não sei qual, nisso eu não tenho tanta propriedade, mas o pessoal de informática e de TI, mas alguém consegue abrir e pegar alguma coisa lá. Então, vende sem o HD, destrói o HD, principalmente se tu tiver informações confidenciais. Tá? Eu tive o HD de um outro notebook meu corrompido e eu lembro que eu troquei, coloquei um HD novo e aquele HD eu mandei triturar, né? Eu piquei ele, destruí, porque me falaram que alguém poderia acessar e ver, não sei se é verídico ou não, mas enfim. As etapas e o ciclo de vida dos documentos são diversas as etapas e elas não têm uma ordem assim pré-estabelecida. Por exemplo, se um funcionário sai de uma empresa, ele tem o prazo da data de demissão dele de até 2 anos para fazer um recurso trabalhista, tá? Depois que expirou, por exemplo, saí da empresa em abril de 2022, até abril de 2026 é o meu prazo limite para fazer um recurso trabalhista. Depois do dia da minha rescisão de 2026, eu não posso mais questionar e nem reclamar nada no âmbito trabalhista. O que é diferente no fiscal, Receita Federal, ICMS, ISS, eles podem cobrar documentos de 5 anos ou podem cobrar informação de 30 anos. Eu não lembro se foi na turma de vocês que eu contei de uma empresa de materiais hidráulicos de Santa Cruz, que foi fiscalizada pelo ICMS e a Receita Estadual, no caso, né? E eles pediram documentos fiscais de 30 anos retroativos. A empresa já tinha mais de 30 anos na época, né? Então, desde a época do talão de notas escrito à mão, eles pediram documentos para fiscalizar. Independente de qual for a etapa, a consulta precisa estar sempre disponível. E a gente precisa ter essas informações para consulta, aquisição, cadastro, localização, tramitação, destinação, recuperação e reuso. Quer dizer, os documentos e os processos, eles precisam estar guardados por um período de tempo para todas essas situações, para fazer uma consulta,
ou porque eu preciso de documentos para uma aquisição, vou fazer uma aquisição de um outro imóvel, eu preciso apresentar documentos para atualização de cadastro ou para revisar cadastros. Em relação à localização, isso quando a gente fala de habite-se, de obra, tramitação, quando acontecem processos em qualquer esfera, seja estadual, federal, trabalhista, judiciário criminal, judiciário civil, o que for, né? Então, é extremamente importante. A aquisição é de quando o documento surgiu, como ele foi criado dentro da empresa, recebido pela empresa, de que maneira, como, quando, por quem, cadastro para identificar informações dentro do documento, dividido por categorias, classificações. É possível localizar também o documento. Deixa eu falar de cadastro. Eu tenho um modelo de arquivo que eu uso, posso até mudar as informações e mostrar para vocês, que são capas de caixa de arquivo morto com uma série documental. As caixas são numeradas e dentro da planilha Excel eu crio um índice de números, por exemplo, folha de pagamento de janeiro a junho de 2021, folha de pagamento de julho a dezembro de 2021, caixa número 1, caixa número 2. E eu coloco isso no índice dentro do Excel. E aí precisa da folha de março de 2021. Aonde está? Ela está na caixa 1, dentro do arquivo morto, e na prateleira onde só tem folha de pagamento. É mais fácil de localizar. Isso também para cadastro de empresas e outras necessidades distintas. Localização para estabelecer o critério de ordenação cronológica, alfabética, numérica, aí nesse sentido também das caixas de arquivo morto que eu acabei de falar para vocês, que a gente cria uma ordem cronológica, uma sequência, uma ordenação dentro do arquivo morto para colocar esses documentos, para armazenar, para arquivar. Isso vale tanto para o RH, a contabilidade, o financeiro, o pessoal de compras, o pessoal do comercial, quando tem documentos para arquivar, vale para todos os setores, tá? A tramitação para identificar dentro da empresa quais colaboradores precisam tomar ciência do conteúdo dos documentos, por exemplo, se for um escritório de advocacia, né, e tem um arquivo morto muito extenso, embora que hoje a maior parte dos processos são eletrônicos, né, mas quando não eram eletrônicos, aqueles calhamaços de folhas, e eram processos, quando eram processos extensos, eram pastas muito grossas, eles eram arquivados, então, por ordem alfabética ou por número de processo, enfim, que ficasse de uma maneira fácil de localizar. Deixa eu só ver uma coisa. Não foi comigo. Destinação. Depois que o documento cumpriu o seu objetivo dentro da empresa, né, que já tramitou, já transitou por todos os setores que precisava, esse documento não tem mais utilidade, ele vai ser guardado ou ele vai ser descartado. Se ele for descartado, eu sugiro sempre, bota fogo ou passa na máquina de triturar. Não simplesmente rasga e toca no lixo, porque alguém vai ter a ideia criativa de ir lá catar os pedaços e montar para ver quanto é a folha de pagamento do Pedrinho. Para guardar documentos, existem também outras preocupações. O local onde vai ser armazenado precisa ser seguro e organizado. Todas as empresas que eu trabalhei têm um arquivo de RH separado. Existe um arquivo morto na empresa onde eu estou hoje, e dentro do arquivo morto existe o arquivo morto do RH, uma sala separada, trancada com chave. O arquivo morto é trancado com chave e o arquivo morto do RH também trancado com chave. Então, tem duas chaves para conseguir acessar o arquivo morto do RH.
A higienização precisa manter ele limpo, então, uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou a cada 15 dias, manda as pessoas da higienização lá varrer, passar o espanador ou aspirador de pó, enfim. E quando o pessoal da detetização ou desinsetização vir, pede que eles vão no arquivo morto colocar lá as armadilhas de roedores também. Por quê? Rato adora papel. E eles adoram papel para quê? Para roer, fazer ninho e procriar. Então, o arquivo morto precisa estar resguardado desses roedores. E aí, desinsetizar, por quê? Porque traça também rói papel e roendo papel destrói prova, né? A climatização não é tão necessária, tá? Porque a gente não fica tanto tempo assim dentro do arquivo morto, entra lá, pega a caixa e sai. Até porque é um lugar fedido, né? Mas não tem necessidade da climatização, desde que exista uma circulação de ar ali, que não fica um ambiente abafado, onde as coisas vão ficar úmidas e mofar, já tá bom, porque mofando cria fungo, joga uma pessoa com rinite lá dentro, tá feito estrago, né? A manutenção de estar sempre observando os documentos que estão no arquivo morto e a necessidade de permanecerem ou eles já podendo ser destruídos, e a preservação dos documentos dos agentes danosos, que foi o que eu acabei de falar, né? Se uma folha fica exposta muito tempo à luz ou ao sol, ela acaba gastando a tinta, né? Então perde a visibilidade. Os agentes químicos, que é a poluição atmosférica, tintas, gorduras, oleosidade, objetos metálicos, daqui a um pouco deixa em cima de uma mesa de ferro, a mesa enferruja e o papel que está ali já era. E os biológicos, então, que são os roedores e os micro-organismos, que no caso ali é o mofo que eu falei para vocês. A recuperação, em caso de haver necessidade de saber onde o documento pode ser encontrado e quem tem acesso a ele, no caso do RH, 2 chaves para acessar o arquivo morto. Por que trancar tanto documento de RH? Porque sempre vai ter aquela pessoa curiosa que vai ficar cuidando quando nós vamos arquivar a folha de pagamento do ano passado e vai querer entrar lá para olhar quanto o Pedrinho ganha, que faz a mesma coisa que eu, e eu acho que ele ganha mais que eu, e eu quero barganhar um aumento. Então, por isso, a gente tranca os documentos de RH dentro de uma sala lá e joga a chave fora para não entrar, porque é fedido. Reuso, além da consulta, estabelecer se o documento será utilizado na etapa de reuso para revisão, para cancelamento, para um novo ciclo, ou até mesmo para rascunho, né? Documentos de RH eu uso para rascunho no RH. Quando ele não tem mais utilidade para rascunho, eu vou até a máquina de triturar papel e boto para moer, porque normalmente, quando imprime folha de pagamento e eu não preciso mais dela, eu risco e eu uso o verso para fazer minhas anotações. Quando aquilo não tem mais utilidade, aí eu boto para moer, para não ficar rolando por aí ou cair na mão errada. Uma gestão de documentos eficiente, então, para estruturar a gestão documental dentro da empresa, servindo a cada necessidade, é preciso conhecimento. Para fazer arquivo, para criar arquivo morto, parece uma coisa tão simples, né, pessoal? Mas não é. Não é tão simples, porque a gente precisa tomar todo um cuidado com a guarda desses documentos. Arquivo morto de documentos já desligados, caixas de arquivo morto da letra A até a Z, Y, X, enfim, o que for, todas as letras do alfabeto, de preferência uma caixa para cada letra, para que as pastas não fiquem, ou os sacos, ou os envelopes, o que for, não fiquem esmagados, amassados e
torturados dentro das caixas, né? Então, uma caixa para cada letra e, de preferência, uma prateleira onde estejam só os funcionários desligados. Folha de pagamento separada por ano, de mês e ano tal até mês e ano tal. Quantas caixas forem necessárias para aquele ano. Não mistura nunca um ano com outro. Tem toda uma regra para arquivamento. Guias de pagamento, INSS, uma caixa para guias de INSS do ano tal ao ano tal. Essa caixa nunca são tantas, porque é uma guia por mês, né? FGTS é a mesma coisa, imposto de renda é a mesma coisa, e todos esses documentos precisam ser arquivados, porque em uma eventual fiscalização do Ministério do Trabalho, falando sempre em RH, tá, pessoal? Eles vão pedir para ver o pagamento das guias de FGTS, porque eles identificaram, de novo, Pedrinho, que no mês de janeiro de 2022 o FGTS do Pedrinho não foi depositado. Aí a gente precisa pegar a CEFIP com a RE, onde estão as informações dos funcionários que foram feitos os recolhimentos, e aí identifica-se que o FGTS do Pedrinho foi pago, sim. Deu um problema, foi lá na Caixa, a Caixa que errou e não depositou na conta dele. Então, o Ministério do Trabalho que vai se entender com a Caixa e não vem cobrar da empresa. E as guias de pagamento do FGTS e da CEFIP precisam estar devidamente arquivados no local adequado, de fácil acesso, onde o RH possa localizar e mostrar para o fiscal lá, não, olha aqui, ó, paguei e declarei e paguei. A importância para as empresas da guarda de documentos: garantia de segurança jurídica, proteção de informação, preservação do histórico empresarial, redução de custos e maior produtividade. Poxa vida, mas qual é a produtividade que se tem em fazer arquivo morto, professora? Olha, normalmente a gente bota o jovem aprendiz ou estagiário para fazer arquivo, né? Então, é produtivo sim, porque eles estão aprendendo. Mas estão aprendendo o quê? Eles estão aprendendo a identificar o que é cada documento, porque essas pessoas estão estudando. Em algum momento elas vão trabalhar ou no RH, ou na contabilidade, ou no financeiro, e elas precisam conhecer as guias e os documentos que elas vão trabalhar diariamente, e nada melhor de aprender do que fazendo arquivo, né? Então, eu posso dizer para vocês que eu formei e coloquei para trabalhar efetivamente na empresa 4 jovens aprendizes. Eles aprenderam como? Fazendo arquivo e fechando ponto. E hoje eles estão trabalhando, um é analista financeiro, o outro trabalha no comercial, a outra menina também trabalha no comercial e o outro rapaz trabalha no RH. Então, quer dizer, aprenderam alguma coisa, né? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ou eu posso seguir adiante? Dormiram? Pode seguir, pronto. Não, eu tô quietinha, mas pode seguir. Tá, então a gente vai falar agora sobre os 5 S's. E agora vocês vão entender o que os 5 S's têm a ver com arquivo. Os 5 S's, normalmente, muitas pessoas conhecem como o bota fora, né? Bota tudo fora, vamos organizar isso aqui, esse monte de papel não precisa mais, bota para picar, bota para moer, bota fogo, toca fora. Mas não é exatamente assim. Vamos começar da seguinte maneira. Eu não sei falar japonês, tá? Então eu não vou nem tentar pronunciar. Eu vou dizer para vocês que o primeiro S é utilização, o segundo S é organização, o terceiro S é limpeza. E eu vou parar aqui. Depois eu vou falar do quarto e do 5. Primeiro S, utilização. Olha em cima da mesa de trabalho de vocês se tudo o que está na mesa vocês precisam para trabalhar. Precisa o porta-canetas em cima da mesa? Precisa ter o controle do ar-condicionado em cima da mesa? O celular de vocês precisa estar em cima da mesa?
um papel de risque-rabisque precisa estar em cima da mesa, a agenda precisa estar o dia inteiro em cima da mesa, e aí então tu começa a ver o que tu utiliza. Não, para hoje o meu trabalho eu vou precisar de uma caneta azul, uma caneta vermelha e a minha agenda. Os calculador e todos os demais eu não vou precisar. O que é que eu utilizo mais durante o dia? Calculadora, grampeador, marca-texto, agenda, bloco de rascunho. Primeira gaveta. Vou guardar esses documentos, esses utensílios de trabalho na primeira gaveta, porque é o que eu mais utilizo durante o dia. Segunda gaveta. Eu vou colocar o que eu menos utilizo, que são documentos que vão sendo processados e que precisam ser arquivados, ficam ali na segunda gaveta para uma revisão. E a última gaveta, quando a mesa tiver 3 gavetas, objetos pessoais. O meu celular, um lanchinho que eu trouxe para comer durante o dia, ou uma fruta, quando na empresa não tem uma copa para colocar a fruta. Se eu uso mais canetas coloridas também, outros objetos pessoais que eu tenha, última gaveta. Primeira gaveta, utilização, o que eu mais uso. Segunda gaveta, documentos menos necessários. E na última gaveta, então, documentos pessoais. Organização, vocês vão olhar em cima da mesa e vão ver que a mesa ficou clean. Sobrou em cima da mesa o mouse, o teclado, o computador. E a agenda que vocês vão fazer as anotações das tarefas diárias, das reuniões que vão ter hoje ou amanhã. Já fiz a minha agenda de hoje, já fiz a minha agenda para amanhã, não preciso mais, fecho a agenda, primeira gaveta. Deixo aqui em cima uma folha de risque e rabisque para fazer minhas anotações, se preciso for. Limpeza. A mesa vai ficar limpa, o ambiente vai ficar clean e vai ficar mais fácil de trabalhar. Eu vou ter mais espaço para digitar, vou ter mais espaço para manusear com o mouse e até se eu precisar mostrar algum documento para algum funcionário, algum cliente ou algum diretor, enfim, que seja. O quarto, saúde e higiene, ele tem a ver com a nossa saúde, com a nossa higiene, porque quanto mais limpo e organizado estiver o nosso ambiente de trabalho, menos estressados nós vamos nos sentir, mais limpo a gente vai ver que está o ambiente, assim como a minha mesa, dos outros colegas também, e assim sucessivamente. E 5 é a disciplina, de mantermos a disciplina da organização do nosso ambiente de trabalho, da nossa estação, da nossa mesa de trabalho. Então, o primeiro S, senso de descarte ou liberação de áreas. O segundo S, organização. O primeiro S que nós fizemos, né? Eliminar de cima da mesa tudo que a gente não precisa. O segundo S, nós organizamos as gavetas. A gente pode organizar as gavetas colocando etiqueta também? Pode, coloca lá a etiqueta, documentos pessoais, documentos necessários, documentos para arquivo. Senso de limpeza, manter nosso ambiente de trabalho mais limpo. Higiene e arrumação, para a gente padronizar a higiene e arrumação, e ordem ou disciplina, que é o quinto S. Então, o SEIRI significa uso ou utilização, que é o que eu já expliquei para vocês. SEITON, organização. SEISO, né? Não sou japonesa, que é limpeza. Seiketsu, que é saúde e higiene, Shitseke, que é, então, a disciplina, que nós precisamos manter sempre a disciplina. Vocês ficaram com alguma dúvida? Os 5 S's, ele parece, assim, extremamente difícil, um bicho de 7 cabeças, mas a maneira que eu achei mais simples de explicar para vocês foi essa. Limpa a estação de trabalho de vocês, enxuga a mesa. Outra maneira que tem de organizar 5 S's é organizar as gavetas da nossa cômoda, as gavetas do nosso roupeiro. Vou usar para vocês como exemplo o que a minha irmã fez. Nossa, a tela ficou preta.
Deixa eu ver. Agora carregou. O que a minha irmã fez para organizar o roupeiro dela. 3 gavetas no roupeiro. Uma gaveta ela colocou as meias, segunda gaveta ela colocou as calcinhas, na terceira gaveta ela colocou os sutiãs e os tops dela. Na cômoda ela tem 5 gavetas. Ela pegou uma gaveta para pijama de verão, uma gaveta para camisetas de pijama de inverno, uma gaveta para calças de pijama de inverno. A quarta gaveta ela colocou blusinhas de verão e na quinta gaveta ela colocou short. Mas que pessoa que tem pijama, né? Vou dizer para vocês que como ela passa muito tempo em casa, ela mais usa pijama do que roupa. Então, por isso que ela tem tanto pijama e toda hora ela me pede, me dá um pijama de presente, mana. Mais um para gaveta. Então, dessa maneira, ela conseguiu organizar de não precisar ficar dobrando e colocando em pilhas e ficar procurando. Assim, ela faz bolinha das calças, faz bolinha das camisetas, otimiza o espaço e fica melhor organizado. Alguma dúvida, pessoal? Não? Eu vou continuar, então. 5W2Hs. Nesse formato aqui. O 5W2Hs, ele é um checklist de tarefas, de projetos. Eu vou desenvolver um projeto, um planejamento estratégico de desenvolvimento do setor de RH e envolvimento e engajamento das pessoas. Então, o primeiro é o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, por quem será feito. E os 2 Hs, como será feito e quanto vai custar. Eu já desenvolvi vários projetos de planejamento estratégico do 5W2Hs. Ai, que droga essa tela preta. Já desenvolvi vários planejamentos estratégicos do 5W2Hs para o setor de RH. E eu vou dizer para vocês que funciona, tá, pessoal? Funciona por quê? Porque eu mostro para a diretoria o que eu vou fazer, como eu vou fazer, por que eu vou fazer, quando eu vou fazer e quanto vai custar. Com isso, eu consigo a aprovação do orçamento para desenvolver os projetos, muitos deles para atração, retenção de talentos, reconhecimento da equipe de trabalho, que são extremamente importantes para a empresa, para manter a equipe trabalhando motivada, engajada e com foco no objetivo da organização. Vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal? Conteúdo extremamente simples e sucinto e bem objetivo. Tudo certo? Sim. Tá, hoje é o prazo limite para vocês enviarem os trabalhos. Agora eu vou olhar os e-mails, vou ver os trabalhos que eu já recebi para fazer as correções deles, tá? Começo a fazer as correções hoje e assim que eu finalizar as correções, eu começo a passar as notas para vocês. Se até sábado eu não tiver passado as notas, vocês podem me cobrar, tá? Que daí eu informo para vocês as notas. Como eu tenho 3 turmas, a gente está no final do trimestre, mas eu ainda confundo se tu é aluno de TGO, de gestão, de RH, e então, se eu não der a nota até o final da semana, vocês me cobrem. Certo? Então, um beijo no coração de vocês. Uma ótima e iluminada semana para nós. Beijo, prof. Beijo, tchau. Boa semana. Tchau. Cada aparelho é disputado